Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 25 de Reshivan do ano 5785 a contar da criação. É dia 26 de novembro de 2024 pelo calendário civil do ano secular, o ano da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e com ela os nossos aprendizados com os nossos sábios, com o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, com os comentários dos sábios do povo judeu, ok? Hoje é o terceiro dia da semana, conhecida como terça-feira, e portanto é o terceiro dia para o Shabbat, né? E estamos aí numa nova semana para novos estudos. Adentramos na Parashá Toledot, é a sexta Parashá do livro Bereshit, Gênesis, né, do novo ciclo 5785. Nós estamos aí no capítulo 25, verso 19, e vamos até o capítulo 28, verso 9 da nossa Parashá Toledot, né? O que nós vamos encontrar na nossa Parashá? Então, o que nós temos pela frente aí, de acordo com a nossa Parashá Toledot. Vamos ter aí, né, os personagens de Yitzhak, Yaakov e Esav, né, que são os protagonistas da nossa Parashá Toledot. Esta é a sexta porção, né, e nós temos aí, né, a geração, né, ou a descendência, né, de Yitzhak. E na realidade, a descendência de Yitzhak, né, Toledot, a geração de Yitzhak, ela na realidade é exatamente Yaakov e Esav, né? Tendo em vista que Esav, né, Esav ele é qualificado como o perverso Esav. E obviamente o Yaakov, né, ele é chamado de íntegro, né, dentro desse contexto da Parashá. Inicialmente relata os seus nascimentos, que prenunciam futuros conflitos, né? Realmente o futuro dos dois serão futuros de conflito, né? Esav e Yaakov. Esav, o primogênito, vende a sua primogenitura a Yaakov. A narrativa então segue de Yitzhak, né, até a Filístia, focando no seu curioso projeto de cavar poços. Vemos então Esav casar, logo depois Rivká levou Yitzhak a conceder as suas bênçãos e, portanto, né, a futura herança do povo judeu a Yaakov em vez de Esav, Esaú, que era o primogênito. E após perceber que Rivká estava correta, Yitzhak enviou Yaakov a Aram para casar-se com a filha de um dos seus parentes, né? Então, essa é a introdução da nossa Parashá da semana. Com referência a Yaakov, né, nós vamos encontrar aqui no capítulo 25, verso 27, a seguinte expressão, primeiramente em hebraico diz assim: Ish tam yoshev ohalim, que significa um homem íntegro, com referência a Yaakov. Nesse sentido aqui, o homem íntegro quer dizer exatamente estudioso, ou seja, um homem íntegro, um homem estudioso. Por que isso? Porque Yaakov, ele é um frequentador dos recintos onde se estuda a Torá. Então essa é a característica que nós vamos encontrar com referência a Yaakov, né? Então é o que nós vamos aí aprender durante a semana, né, que nós temos aí pela frente, ok? Dentro do Rumash, né, os estudos para os nossos aprendizados, então esses são os descendentes, né, Toledot, de Yitzhak. Irash, né, ele comenta na realidade
estes são Yaakov e Esav, né? Os descendentes de Yitzhak. De acordo com os ensinamentos racídicos, né? Yaakov representa a alma e Esav o corpo. Então nós temos aí já com os nossos mestres, né, a comparação dentro do ensinamento racídico. O ensinamento que Yaakov exatamente representa a alma e Esav representa o corpo, né? Então o nome da Parashá refere-se a ambos, Yaakov e Esav. Pois tanto a alma quanto o corpo possuem características próprias e exclusivas. A alma é descrita como uma criança de Deus, porque o amor compartilhado entre a alma e Deus é um tipo natural de amor, semelhante ao relacionamento de pai e filho. Por outro lado, o corpo não tem nenhum amor inerente a Deus. Pelo contrário, ele esconde o corpo, o físico, o material, ele esconde a presença divina. Mas, ironicamente, quando Deus escolheu o povo judeu, ele escolheu principalmente os corpos, né? Cada judeu, o povo judeu, os corpos. Pois não teria sido um ato de verdadeira autoexpressão escolher a alma judia, já que qualquer pessoa escolheria um produto superior em detrimento com um produto inferior. Assim foi o corpo do povo judeu, que é similar a de um não-judeu. Ou seja, o corpo físico, na realidade, todo ser humano são iguais. Que foi escolhido por Deus, conforme diz Tânia no capítulo 49. É claro que isso não significa dizer que a alma também não tem sido escolhida por Deus. E é que o corpo, por si só, não tem nenhuma característica redentora. Afora o fato de ter sido escolhido por Deus, por isso a sua escolha chama mais a atenção do que no caso da alma, porque é palpável, é visível. Quando a alma e o corpo estão juntos, cada um começa a absorver a qualidade única de outra parte, através do cumprimento da Torá e das mitzvot, dos mandamentos. A alma ensina ao corpo como amar a Deus. O corpo, em troca, né, pela sua parte que lhe cabe, ensina a alma como revelar todos os aspectos que o tornaram o escolhido. Ou seja, a alma, né, ela quando absorve realmente os ensinamentos da Torá e os ensinamentos dos mandamentos, né? Então a alma ela ensina o corpo como amar a Deus. Mas por outro lado, o próprio corpo físico, matéria, né? Em troca, ela ensina realmente a alma como revelar todos os aspectos, né? Realmente desse amor que tornaram o corpo como o escolhido, né? No sentido de que demonstração de amor. Para entendermos melhor isso daí, seria da seguinte forma. Por exemplo, o noivo e a noiva. Eles se amam. Só que o noivo não fala nada para a noiva. A noiva não fala nada para o noivo. Não se expressam. Só pensamento não quer dizer nada. Então o noivo fica lá pensando, eu amo você. A noiva fica por outro lado, eu amo você. Só, vamos dizer, só a alma se mostrando, eu amo você. Mas aí o corpo entra em ação. De que forma? Então o corpo ele vai expressar esse amor para com a noiva. Então ele vai dizer para a noiva, eu amo você. Ele vai ser carinhoso, cuidadoso, atencioso. Então ele vai expressar esse amor, o corpo vai expressar esse amor, né? Vai dar presentes, flores, e etc, e etc, e etc, né? Então, é dessa forma que, sem sombra de dúvidas, se revela o amor.
ele não fica apenas oculto. Então o corpo, ele traz para fora realmente o que está na alma, né? Então por isso que nós realmente precisamos cuidar muito bem do nosso interior, para que o nosso corpo possa expressar coisas boas, né? Não tem aquele ditado que fala assim, pessoa X é muito bonita, mas na hora que abre a boca, meu Deus do céu, seria melhor nunca ter aberto a boca. Quer dizer, a partir do momento que abriu a boca, quer dizer, começou a falar, estragou toda a beleza. Então por isso, nós precisamos tomar muito cuidado, realmente, o que vai pelo nosso interior. Por quê? Porque o nosso corpo vai revelar, vai expressar o que está no nosso interior. E dentro desse aspecto aqui, né, Iacove, a alma, e Esav, o corpo, são ambos mencionados nesta paraxá que nós temos pela frente. Ou seja, apesar de Esav ser considerado como perverso, ele é o corpo. Então representa exatamente o corpo. O corpo como dominado pela alma animal, né? Então ela é selvagem, então o corpo é selvagem. A alma animal, ela é bruta, né? Ela é cruel, etc. e tal. Então o corpo vai revelar isso. Então quando nós, de fato, colocamos realmente o poder na alma divina, e a alma divina é fortalecida, né, através do que? Dos estudos da Torá, dos estudos das 7 leis de Noah, né, da Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, preces diárias e de Sedaká, ofertas, doações, dízimos, e por aí afora vai, né? São 5 passos em que nós fortalecemos a nossa alma divina, e então esta alma divina, ela vive este amor para com Deus e para com o próximo. E o corpo, ele vai materializar isso. Ele vai trazer realmente à tona esta realidade que vai no nosso interior. Então por isso que nós precisamos cuidar muito bem o que vai pelo nosso interior, né? A nossa questão da alma, né? Se a alma divina é mais forte ou se a alma animal é mais forte em nós. Por isso, muito cuidado com esse aspecto aí, ok? Então, o nascimento de Iacove e Esav, nós temos aí, né, trazendo o aspecto que Yitzhak e Rivká, né, não tinham filhos, né? Então nós temos aí no verso 21, Yitzhak rezou muito para Deus em um canto da tenda oposto ao de sua esposa, porque ela era estéril. Deus aceitou suas preces e Rivká engravidou. Então quando nós lemos a tradução, então nós temos uma visão. Mas quando nós vamos para o termo hebraico, aí nós vamos ter uma outra visão, que realmente os nossos mestres trazem para nós. Então vamos ver dentro da visão do que está escrito em hebraico, para nós compreendermos isto, né? Na simples leitura da tradução, parece que Rivká, ela era estéril e não dava luz a filhos. Mas vamos ver o que no hebraico os nossos mestres trazem para nós, para compreendermos um pouco melhor isso, né? Porque às vezes uma pessoa desavisada vai falar que Rivká é a culpada. Então será que é mesmo? Será que ela é culpada porque ela era estéril e não dava luz, etc. e tal? Então vamos ver o que nos diz o Midrash Haggadol com referência a essa questão. Então, na realidade, diz o Midrash Haggadol, Yitzhak também não podia ter filhos. Isso está indicado no próprio versículo 21, que nós acabamos de ler no português, onde a palavra ela não aparece escrita na Torá da maneira habitual, que é ri. Então, ela, no hebraico, é ri, certo? Que é exatamente
o rei e o Yud, ri, que é ela, certo? Mas está escrito no hebraico exatamente o que? Riv, Riv, que é o rei e o Vav, certo? E não Yud. Então, ela, rei e Yud, ela. Mas no hebraico o texto não está dessa forma normal e natural, se referindo a ela, mas está com rei, né? Rei e Vav, Riv, certo? Que também pode ser lido como Hu, que vem o rei, o Vav e um sinal massorético no meio do Vav. Então o Vav ele deixa de ser Vav e ele torna-se, com esse sinal massorético, né, esse Gadesh, ele se torna um U. Então fica Hu. Para indicar que também Yitzhak não podia ter filhos. Então, dentro desse aspecto, dentro da visão judaica, né, realmente não era só Rivká que era estéril, mas o próprio Yitzhak, ele também era estéril. Então, quando ele faz a sua petição, né, a sua prece em favor da sua esposa, então automaticamente Hashem, ele dá a fertilidade tanto para Rivká como para Yitzhak. E aí então realmente eles se conhecem e ela fica grávida, que é o que acontece no verso 22, né? Mas as crianças lutaram em seu interior. Ela perguntou: se as dores da gravidez são assim, tão intensas, por que então eu desejei estar neste estado? Ela foi a Yeshiva de Shem em busca de uma mensagem de Deus sobre o que estava lhe acontecendo. Então aqui nós temos alguns aspectos para recordarmos e refletirmos os novos aspectos aqui. Então, primeiramente, nós vimos Yitzhak e Rivká eram estéreis, certo? Desta forma, Yitzhak fez a sua prece a Hashem, e Hashem realmente deu fertilidade para Rivká e para Yitzhak. E aí, então, ela ficou grávida, ela engravidou, certo? Que é o final do verso 21 do capítulo 25 de Gênesis. E no versículo 22... nós temos aí que já na gravidez, Rivká, ela sentiu que realmente a sua gravidez estava perturbadora, né, aflita, com muitas dores, etc. e tal. E aí nós vemos realmente que Rivká, ela foi na Yeshiva de Shem para perguntar a Shem, né, onde o porquê desta situação, né, que estava acontecendo com ela. Aí nós recordamos a questão da passividade de Yitzhak. Lembra que nós vimos na semana passada sobre a questão de Yitzhak? Ele era mais passivo, ele era mais tranquilão, como assim diz, né? Ele não tinha aquele poder de decisão, né? E por outro lado, Rivká, ela já tinha um poder mais de decisão, e nessa paraxá nós vamos ver ainda mais o seu poder de decisão, né? Então nós temos aí Yitzhak, o tranquilo, vamos assim dizer, né? E Rivká, né, ativa, né? Então dentro do conceito, vamos assim dizer, sobre marido e esposa, normalmente é dito assim, água e fogo. Porque se os dois forem fogo, vai incendiar a casa. Entendeu? Vai incendiar a casa, vai pegar fogo. Ou seja, se os dois forem sangue quente, né, como diz o outro, vai ter muita briga e a casa pega fogo. Por outro lado, se os dois forem água, né, vão se afogar. Então, normalmente é dito, né, que o casal perfeito é água e fogo, né? Então, na hora que um está pegando fogo, o outro é a água, vem apagar o fogo,
né? Não vai apagar o fogo, tentar apagar o fogo jogando, né, gasolina, jogando querosene na fogueira, né? Porque aí incendeia tudo, não é verdade? Então, por isso, água e fogo. Então, aqui é a mesma coisa, com referência a Yitzhak e a Rivká. Então, Yitzhak, ele era mais passivo, era mais comedido, né? Pensava 10 vezes para poder tomar uma atitude. Rivká não, ela já via o que era certo a fazer e já pá, fazia. Então aqui mais uma vez nós vemos, ela não conversou, né, com o seu marido de Sarrak, ó, a gravidez aqui está um problema sério aqui, etc e tal. Ela já foi em busca de resposta. Qual seria a decisão correta? Qual seria o modo mais eficaz para resolver essa questão? Ela iria conversar com a Yitzhak, né? Está acontecendo isso e mais isso com a minha gravidez, né? Como que fica? Então, sabe como que né? Então, Yitzhak ia ficar mais dessa forma aí, por assim dizer. Então, Rivká, ela analisou a situação, ela viu o que era mais prático, ir até a Yeshiva, a academia de Shem, e já questionar ali, né? E foi o que ela fez, e foi onde que veio as respostas para ela, que nós vamos ver dentro de instantes aí, ok? Então, como as crianças brigavam no seu ventre, né? Então ela foi até a Yeshiva de Shem, e Ever, né, que ali estava, ela consultou Ever, né, que fazia parte da academia, né, Shem e Ever, né? Yaakov se agitava e lutava para sair quando ele passava perto de um templo, quando ela passava perto de um templo idólatra. Esav se agitava e lutava para sair. Então, quando ela se aproximava da Yeshiva de Shem e Ever, né, então Yaakov era aquele que queria sair, ele queria estar ali naquele lugar. E quando ela passava perto de um templo idólatra, era a vez de Esav, né, de se manifestar, querendo sair para estar ali naquele lugar idólatra, né? Então, Shem revelou a ela esse motivo do atrito que estava entre eles aí, né? Entre os dois filhos no seu ventre. Então ele explicou para ela, ó, você aí tem uma gravidez de gêmeos e um vai se opor ao outro, né? Então essa é a realidade, são duas nações que estão brigando dentro de você, ok? Então por isso a gravidez de Rivká estava difícil. Naqueles dias ainda Abraham estava vivo. Ela poderia ter consultado Abraham sobre a questão, mas ela não fez. Por quê? Segundo os mestres, provavelmente ela não queria trazer uma situação difícil, complicada. Ela não queria trazer tristeza para Abraham, né, sobre a sua situação. Por isso ela foi até Yeshiva de Shem e Ever, para poupar Abraham, né, realmente de uma má notícia nesse sentido aí, ok? Abraham, né, ele serviu a Deus com muito amor, e enquanto que Yitzhak, ele serviu a Deus com muito temor, né? Não podemos esquecer que temor significa medo, ok? É medo. Então é amor e medo, trocando a palavra temor por medo. É importante termos uma visão correta sobre essa questão de temor. Temor é medo. Não adianta colocar uma palavra bonitinha para temor. Temor é medo. E por que isso? Porque nós precisamos compreender que realmente Hashem, o Todo-Poderoso, o único Deus, ele é Pai e Rei. Por isso que tem aquela canção Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei.
Por que primeiramente se fala nosso pai e depois nosso rei? Avino, nosso pai. Malkeino, nosso rei. Para que nós não esqueçamos que, acima de tudo, Deus, ele é o Pai das misericórdias. Enquanto que a sua função como rei é aquela dita cuja expressão que todo mundo conhece. Palavra de rei não volta atrás. Lembra de Esther e Mordecai nos dias do rei Ahasverosh? O decreto que Haman fez o rei assinar é para que os judeus fossem exterminados. Quando a rainha Esther, ela realmente fez conhecer ao rei Ahasverosh toda a trama maligna de Haman, ela pediu para ele colocar o decreto, anular o decreto. Mas o que ele respondeu para Esther? O decreto do rei não se anula, se executa. Mas Mordecai pode fazer um novo decreto e eu assino. Qual que foi o novo decreto? Que todo o povo judeu tinha total liberdade para se defender contra os seus, contra aqueles que o viessem agredi-los, atacá-los. Então foi feito um novo decreto. Então, o decreto anterior, o povo judeu não poderia se defender, porque se ele se defendesse e sobrevivesse, o que normalmente iria acontecer, eles seriam julgados pelo rei, porque eles violariam o decreto do rei. O decreto do rei diz que era realmente Haman, junto com os seus homens, pudessem eliminar o povo judeu. E o povo judeu não poderia se defender, segundo o decreto do rei. Então, quando foi feito um novo decreto, então o povo judeu teve o aval do rei para se defenderem diante de qualquer ataque. É o que está acontecendo na atualidade, com referência às guerras que Israel está travando contra os grupos terroristas, tanto ao sul como ao norte de Israel. E uma parte aí de grupos terroristas que estão ali do seu lado oeste, né? Ali Jordânia, Síria e Companhia Limitada, entendeu? Então, qual é o argumento, né, que o primeiro-ministro usa? Que diante do ataque que sofremos no dia 7 de outubro de 2023, nós temos realmente autonomia para nos defender, para que o nosso povo e a nossa nação possa viver. Então a nossa guerra é pela vida, enquanto que os inimigos do povo judeu, a guerra deles é para matar, assassinar, exterminar o povo judeu. Está entendendo? Foi o decreto do rei Ahasverosh. Então, se ninguém atacasse naqueles dias de Esther e Mordecai o povo judeu não ia atacar ninguém. Eles permaneceriam vivendo normalmente e naturalmente. Mas como o decreto do rei, assinado pelo rei e foi editado pelo próprio Haman, chegou a data específica, então aqueles que têm um ódio gratuito contra o judeu, partiu para a guerra, partiu para atacá-los, para matá-los, assassiná-los. Mas aí o povo judeu já tinha um novo decreto, que eles tinham o direito de se defender. E eles se defenderam, né, eliminaram o inimigo, e nenhum judeu se perdeu, nenhum judeu perdeu a sua vida. Entendeu? É esta, de fato, a razão da sobrevivência do povo judeu. Não sai atacando ninguém. É o direito de se defender diante de qualquer ameaça, aonde houver esta ameaça contra a nação e o povo judeu. Então, eles têm o direito de ir aonde está essa ameaça, seja em qualquer lugar do mundo, e eliminar essa ameaça. É o que você está vendo nos dias atuais, o que aconteceu nos dias de Esther
e Mordecai, como outras épocas bíblicas que nós temos por aí, ok? Então, por isso, né, nós temos que ter essa questão, amor e medo, que substituíram a palavra medo por temor, uma palavra bonitinha, né? Temor, mas na realidade é medo. Ou seja, eu amo a Deus porque Ele é meu Pai, o Pai das misericórdias. Ele ouve as minhas preces, responde às minhas preces, Ele envia os seus malachim, os seus anjos para me proteger na minha jornada, etc, etc. Ele responde às minhas preces, me dá proteção, me dá salvação, me dá prosperidade, sustento diário, alegria de viver, etc e tal. Esse é o meu Pai das misericórdias. Mas eu não posso esquecer que Ele é rei. E Ele usa o atributo de rei quando nós violamos a sua vontade, quando nós violamos os seus mandamentos. Então eu preciso ter medo disso, de não violar os seus mandamentos. Porque se eu violar, Ele age como rei. E a palavra de rei não volta atrás. Entendeu? Então essa é a questão de Avraham e Yitzhak. Avraham serviu a Hashem com muito amor e Yitzhak com temor, né? Então, Deus fica perto daqueles que são humildes, como declara o versículo de Isaías 57:15. Eu vivo nas alturas em santidade e com os oprimidos e humildes em espírito. Ou seja, assim no final das contas, é o temor, o medo a Deus que aproxima mais a pessoa do seu Criador, mais do que amor, porque o medo faz a pessoa se sentir pequena e humilde. Ironicamente, ao se sentir pequena, a pessoa, na verdade, se faz grande. Por quê? Porque sua humildade funciona como um recipiente vazio no qual Deus pode morar. Então, essa é a característica do temor, do medo. Então, normalmente, como que nós podemos entender esse temor, esse medo? Quando normalmente acontece alguma coisa adversa à nossa vontade, imediatamente a forma natural do ser humano agir? O que será que eu fiz contra Deus? O que eu fiz de errado? Normalmente o ser humano reage dessa forma. É aí que entra o temor, é aí que entra o medo. E é nesse momento em que nós realmente nos sentimos pequenos e humildes. É onde que nós falamos, né? Usando já a expressão indo para o Pai das misericórdias. Se não for a misericórdia de Deus, eu não vou viver, eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir ter longos dias de vida. Então é no momento que nós nos esvaziamos de nós mesmos, que nós nos esvaziamos realmente do nosso eu, do nosso ego, da nossa prepotência, que achamos que podemos tudo. É nesse momento, quando a gente amanhece com uma dor na ponta do dedão do pé, a gente fala, epa, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Imagina então se amanhece com uma dor de barriga. Pronto, parece que a coisa está muito feia, né? Aí então, se porventura você não está muito legal, né? Você fala, vou fazer uma consulta no médico. Aí chega lá no médico, lá o médico pede uma bateria de exames, aí você vai embora pensando pelo caminho. Se o médico pediu esse monte de exames aqui, é porque a coisa não está legal não, a coisa está feia. Então o medo nos faz mais humildes e ainda por cima nos faz mais humanos, porque nós compreendemos o quanto somos mortais, perecíveis. E aí nós nos recorremos a quem? Aquele que tudo pode, entendeu? Então é nesse sentido que realmente para o nosso ensinamento sobre amor e temor, ok? Yitzhak, o segundo patriarca, né?
que era íntegro, né? Teve um filho cuja índole, até mesmo dentro do útero, se inclinava para a idolatria. Como pode, né, um Yitzhak, né, um patriarca tão íntegro, ter um filho tão perverso, que pendia para a idolatria, né? Lembrando que Esav, né, vem toda a descendência de Esav, vem Edom, de Edom vem Roma, né? E aí as nações estão englobadas dentro dessa questão, Esav, Edom, Roma, as nações, ok? Deus pode fazer uma pessoa ter disposição para ser naturalmente boa ou naturalmente má. Porém, até mesmo se uma pessoa tem uma inclinação natural para o mal, isso não significa que ela é má per se. Ou seja, não significa que ela é má em si mesma. Ela tem algo bom ali dentro. Ela tem uma centelha divina. Então tem algo bom dentro dela, né? Pois ela possui a livre escolha, conhecido como livre-arbítrio. Então é a pessoa que escolhe ser boa ou não, entendeu? É a razão pela qual ela recebeu esta inclinação, é para enfrentar o desafio e superá-lo. Ou seja, a nossa má inclinação não significa que é para sermos perversos. Muito pelo contrário, significa que a nossa má inclinação é um desafio para cada um de nós continuamente, para que nós, através da livre escolha, nós venhamos escolher realmente aquilo que é bom, a boa inclinação, Yetzer Tov, e não a má inclinação, Yetzer Hará. É realmente fortalecermos a nossa alma divina e não a nossa alma animal. Então está em nós, através da livre escolha, a quem que nós vamos fortalecer. Vamos fortalecer a alma animal ou a alma divina? Vamos fortalecer em nós o bem ou o mal? É nós que decidimos. Porque Deus nos deu exatamente essas duas almas, né? A alma selvagem e a alma divina. Agora que nós precisamos realmente agirmos para saber qual que vai prevalecer, porque está em nós o poder da decisão, a livre escolha. Assim, Esav receber uma tendência natural para o mal, Yetzer Hará, de forma que ele pudesse sobressair no serviço divino e anular sua má inclinação. Se Esav ele assim o fizesse, ele seria grandemente honrado. E a mesma coisa para nós. Lembra aquela expressão negativa de certas pessoas, né? Certas pessoas são ruins. Então, quando você tenta argumentar com ela, ela diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, estou vivendo assim e vou morrer assim. Ela tomou a decisão dela, a livre escolha dela ser má. E ela vai continuar sendo má, porque ela decidiu ser má. Deus não tem culpa nisso. Então, por isso que a expressão errada é quando a pessoa diz: Deus me fez assim e vou morrer assim. Ou seja, Deus me fez assim. De que forma? Yetzer Hará e Yetzer Tov. A má inclinação e a boa inclinação. A alma selvagem e a alma divina. Deus nos fez assim, ok? Mas o objetivo dele é que nós venhamos realmente viver como pessoas más e venhamos morrer como pessoas más? Não. O que ele quer é que nós não venhamos comer o pão da vergonha, que nós tenhamos méritos quando nós lutamos contra a nossa má inclinação e nós prevalecemos pelo lado bom, prevalecemos contra a má inclinação, prevalecemos contra o mal e vencemos pelo bem,
fazendo aquilo que é correto e justo e bom. Aí nós adquirimos méritos. Então as bênçãos de Hashem, as bênçãos do Todo-Poderoso que nos alcançam, são exatamente em consideração aos nossos méritos, e não o pão da vergonha. Ou seja, eu não tenho merecimento nenhum, e eu recebo de graça esse perdão. Então, esse negócio de receber de graça o perdão de Hashem, receber de graça a salvação de Hashem, é o pão da vergonha. Isso não é a vontade divina. Então, quando as pessoas se colocam nessa situação, segmentos religiosos se colocam nessa situação, fazendo com que as pessoas comam o pão da vergonha, você não precisa fazer nada porque alguém fez por você, foi pendurado lá no madeiro e ele fez por você. Você não precisa fazer mais nada. É o pão da vergonha. Você não tem mérito. Ah, mas a salvação é de graça. Não é de graça coisa nenhuma. Venderam esse rótulo falso para você. Venderam. Deus, ele não quer que os seus filhos tenham vergonha, não tenham crédito, não tenham merecimento. O que o grande rei quer é que os seus filhos sejam grandes príncipes, maravilhosos príncipes, que têm, através da livre escolha, têm méritos, merecimentos para serem perdoados e para serem bons, prósperos em todos os níveis da sua vida. E não comer o pão da vergonha. Salvação de graça não existe. Ok? Então, dessa forma, Esav, ele teve a oportunidade de anular a sua má inclinação. E nós temos isso no nosso dia a dia. Embora tivesse falhado em sua tarefa, nós podemos, não obstante, aprender de Esav que se uma pessoa tem um forte desejo de fazer algo ruim, isso significa que ela recebeu a missão divina especial de superar as suas más inclinações. Então, quando uma pessoa ela tem realmente um forte desejo de fazer algo errado, é porque, de fato, o Eterno, ele deu uma missão divina especial para essa pessoa, para superar este mal e poder adquirir um grande mérito na presença divina e na presença de Hassatan, o anjo adversário do ser humano, que fica ali na presença divina todo dia. Ele vem dar uma passeada na terra e depois vai lá na presença divina lá fazer fofoquinha. E você fez isso, mas aquilo de errado. Ah lá, ó, ele gosta daquilo que é mal. E qual é a vontade, qual é o desejo maravilhoso de Deus, o Pai das Misericórdias, para responder a Satan, o acusador dos seres humanos? Ele fez techuvá, ele se arrependeu, ele resistiu ao mal, ele venceu o mal, então ele é digno de ser abençoado, ele é digno, por merecimentos, de poder receber o favor divino, como aconteceu com Jó, entendeu? Então essa é a realidade ali que nós encontramos do nosso Yaakov e Esav, ok? Uma coisa que nós encontramos ainda no capítulo 25, ali a partir do versículo 27, né? Esav, os meninos cresceram, né? Yaakov e Esav, e suas diferenças tornaram-se ainda mais visíveis. Esav era um homem que sabia como armar armadilhas para as pessoas com sua boca, um homem do campo que adorava caçar. Yaakov era uma pessoa honesta que frequentava as tendas. As tendas aqui significa exatamente as tendas da Yeshivá de Shem e Ever, quer dizer,
onde há estudo de Torá. Mas Yitzhak gostava de Esav, porque ele provia sua boca com caça, mas Rivka favorecia Yaakov, né? Porque ela via exatamente as qualidades de Yaakov, né? As qualidades positivas de Yaakov. O que nós temos aqui a princípio para podermos refletir, né? Esav era um homem que sabia como armar armadilhas com a sua boca. Ou seja, Esav, ele enganava muito o seu pai, como nos fala o Talmud e o Midrash com os comentários de Rashi, né? Esav, ele perguntava a seu pai, como nós separamos Maaser, que é o dízimo, do sal e da palha? É um tanto confusa essa mitzvah de separar o dízimo da palha e do sal, né? Então, com isso, com a artimanha da sua boca, né, ele questionava o seu pai sobre essa questão, né, dando a demonstrar ao seu pai que ele era muito preocupado em cumprir mandamentos. E, na realidade, ele não cumpria mandamento coisa nenhuma. Ele saía para o campo, ele roubava, assaltava, sequestrava, estuprava, matava, né? Ele era perverso mesmo, Esav, certo? Mas quando ele chegava ali no seu pai, ele trazia uma boa caça, né? Preparava o guisado para o seu pai e ficava com as conversas mole, né? Então ficava com essas conversas, né? E aí, pai, como que faz para separar o maaser, o dízimo do sal e da palha, né? Então ele achava que Yaakov, ele era realmente alguém muito zeloso, né, das coisas do Eterno. Mas por outro lado, Rivka, ela via que Esav era perverso. E Yitzhak não conseguia enxergar isso. Por quê? Porque Esav, ele era um homem que sabia como armar armadilha com a sua boca. Ou seja, ele levava na boca, no papo, no gogó, né, as pessoas, né, e entre elas o seu próprio pai, né? Mas Rivka viu o contrário disso daí, né? Então, dessa forma, ele levava no bico o seu pai ali, né? Depois no capítulo 26, né? Aliás, antes do capítulo 26, no finalzinho do capítulo 25, no verso 34, nós temos lá, né? Yaakov então deu a Esav pão e o cozido de lentilhas, e comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Esav desprezou toda a ideia de servir a Deus, que acompanha a primogenitura. É o momento em que Esav, ele vendeu a sua primogenitura, o direito da sua primogenitura, né? Então, o primogênito era aquele que seria o sacerdote de toda a família, que cuidaria de todas as questões espirituais da família. E Esav, ele não estava nem aí com isso. Ele não estava preocupado com a família, ele não estava preocupado com as questões espirituais da família. Era mais ele, mais ele, mais ele, pronto. Então ele saía para o campo, ficava dias fora e ficava lá, né, roubando, sequestrando, estuprando, matando. Ele era um perverso. Simplesmente isso. Ele não estava preocupado com isso. Então, por isso, Esav era o corpo que se entregou às concupiscências da carne, né, aos desejos desenfreados da carne, e se entregou com toda ela. Inclusive, enganar o pai. Também era uma obra de Esav. Ele enganava o seu pai. Enquanto que Yaakov era aquele que no hebraico fala, né, Ish Tam Yoshev Ohalim, né, que significa um homem íntegro, que significa estudioso, frequentador dos recintos, né, onde se estuda a Torá. Então ele frequentava constantemente a yeshiva, né, de estudos de Torá de Shem e Ever, ok? Então está aí. E ele sempre estava ali, né, junto com o vovô Avraham, né, até a sua morte,
estava ali junto com o vovô também aprendendo das coisas da Torá, ok? Então, e quando, né, numa destas viagens, caçadas de Esav, ele retorna, né, muito cansado, fadigado, porque trabalhou, entre aspas, né, trabalhou muito, né, praticou muitos crimes, e ele chegou ali, e Yaakov tinha acabado de preparar um cozido de lentilhas e um saboroso pão, e aquilo, né, aquele cheiro de comida agradável, né, fez com que Esav, me dá aqui, não, e Yaakov disse, não é assim não, eu só te dou se você vender o direito da sua primogenitura. E Esav simplesmente disse ao seu irmão, de que me vale a primogenitura se eu morrer? Daqui esse guisado, fica com a primogenitura você. Esta é a tua palavra, Esav? Sim, essa é a minha palavra. Eu te dou, eu vendo o direito da minha primogenitura. Fica realmente para você. Eu não tenho nada a ver com isso. Segundo um Midrash, né, que os nossos sábios trazem, Esav, ele tinha a visão de que realmente os primogênitos, né, das famílias iriam perder o direito sacerdócio da família, né, que ficaria por conta, lá na frente nós vamos ver, por conta da tribo de Levi. Então ele já tinha uma visão de que os primogênitos perderiam esse direito sacerdote da família. Então ele falou, para que me serve isso? Se vou perder mesmo, mais lá na frente vai perder-se esse daí. Então, você quer a primogenitura, Yaakov, fica para você, me dá aí a comida que eu vendo em troco da comida. E dessa forma ele desprezou o direito de primogenitura. Ok? No capítulo 26 nós temos aí, né, Yitzhak muda-se para Gerar por causa da fome, né? E então houve uma fome na terra, além da primeira fome na época de Avraham. Yitzhak foi para Avimelech, rei dos filisteus, em Gerar. Deus apareceu a Yitzhak e disse, não desças ao Egito, e permanece na terra que eu te designarei, e permanece nessa terra, né? E eu estarei contigo, e te abençoarei, uma vez que será para ti e tua semente que darei todas estas terras, né? Aí fala novamente, né, sobre os descendentes, né, serão numerosos como a estrela do céu, versículo 4, né? E aí a eles concederei todas estas terras, Canaã, a terra prometida, etc. e tal, como ele realmente disse a Avraham, ok? O que nós temos aqui para refletir dentro do aspecto que o Eterno disse a Yitzhak, não desça à terra do Egito? Nós temos aqui a questão de Yitzhak, quando foi levado ao Monte Moriá para a oferenda. Então ele era considerado como uma oferenda perfeita de Hashem. E toda oferenda ela não pode ser retirada realmente do domínio do Beit HaMikdash, né? E no caso específico aqui, como não tinha o Beit HaMikdash, então Yitzhak não podia sair de Israel, porque Israel, a terra ali que ele estava, era a terra prometida, né? Então ele já estava ali sendo consagrado ali na terra prometida. Então ele não poderia se ausentar realmente da terra prometida. Então por isso Deus falou para ele não sair da terra, dessa terra, a terra prometida, porque o sacrifício agradável a Hashem não pode, em hipótese nenhuma, ser retirado da terra, ok? Por isso que todo sacrifício no Beit HaMikdash é só no Beit HaMikdash, não pode ser tirado das dimensões do Beit HaMikdash, o templo, não pode ir para as ruas de Jerusalém, não pode ir para as ruas de Israel, né? Ou seja, não pode ser fora do templo. Todo sacrifício fora do templo é abominação. Ainda no capítulo 26, versos 20
20, 21 e 22, nós temos aí os 3 poços de Yitzhak. Então nós temos aí no finalzinho do verso 20, né? Os pastores de Gerar disputaram com os pastores de Yitzhak, reclamando que a água era deles. Yitzhak chamou o poço de Esek, que significa argumento, luta, porque eles tinham discutido com ele. Eles cavaram outro poço, o segundo poço de Yitzhak, e ele também foi disputado pelos pastores que reclamaram que o poço era deles, né? E Yitzhak chamou aquele segundo poço de Sitná, que significa tormento, né? Ou ódio. Ele então afastou-se dali, cavou outro poço. Dessa vez não houve disputa, assim ele o chamou de Rehovot, que significa espaços largos. Agora Deus fez espaço, né? Irriv, para nós, ele disse, nós podemos ser frutíferos na terra. Ramban, Narmanides, né? Ele comentando sobre essa questão dos 3 poços, ele diz, o primeiro poço, chamado Esek, argumento, alude ao primeiro templo e à sua destruição, né? Disputa pelas nações que oprimiram o povo judeu com guerras e finalmente foi destruído. O segundo poço, Sitná, tormento, né? É de fato um nome usado pelas escrituras em referência ao segundo templo, né? O terceiro templo foi chamado de Rehovot, espaçoso, em alusão ao futuro terceiro templo, que será construído sem disputas ou hostilidades, quando Deus ampliará os limites rapidamente nos dias de Mashiach, e que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora. Amém, amém. Então vejo bem que os 3 poços de Yitzhak têm alusão com os 3 templos. Então o primeiro templo, o primeiro poço segue argumento, luta, né? Refere-se à destruição do primeiro templo, Nabucodonosor, com guerra, com luta, né? Contra o povo judeu, destruiu o primeiro templo. O segundo poço, Sitná, tormento, né? Está dentro do aspecto de ódio. O segundo templo foi destruído por causa do ódio entre os próprios irmãos judeus, né? A falta de amor ao próximo, essa destruição. E o terceiro poço, né? Chamado de Rehovot, espaços ou espaços largos, né? Se refere ao terceiro templo, que será construído nos dias de Mashiach, realmente sem nenhuma disputa, sem nenhum problema, sem ódio, sem nenhum tipo de animosidade entre o povo judeu e as nações. É o terceiro e definitivo templo. Então, dessa forma, nós temos aí, né, essas questões do nosso Yaakov e do nosso Esav, né? Não podemos esquecer o fundamental, amados, né? Pelo lado de Yaakov, estarmos onde tem estudo de Torá. Pelo lado de Esav, o Yetzer Hará, a má inclinação, é algo que o Eterno, Criador de todas as coisas, concedeu a nós, esta alma animal, esse Yetzer Hará, a má inclinação, para que nós possamos vencer dia a dia a nossa má inclinação, para que nós tenhamos méritos diante de Hashem e possamos receber dele bênçãos sem iguais. Por isso, vamos em frente, vamos em marcha nessa nossa jornada. Shalom, shalom, até lá.